Depois de 12 anos de espera, os tão esperados remakes de Hoenn foram lançados, Omega Ruby e Alpha Sapphira, no dia 21 de novembro de 2014. Os dois jogos saíram na sexta geração de Pokémon, conectando ele ao universo de XY, os jogos que vieram logo antes. Mas esses jogos dessa região têm um significado maior para Pokémon como um todo. Eles representam tanto nos seus originais quanto nos remakes um começo e um fim de uma era. Junichi Masuda teve Ruby e Safira como seus primeiros jogos aonde foi diretor-geral na Game Freak, onde ele quem escolheu o caminho que o jogo teria, aprovando e decidindo o que faria ou não parte do jogo que seria lançado, e seguiu assim até o seu último jogo como diretor, deixando a posição depois de trabalhar em XY, o que significa que aqui em horas, os remakes de Ruby e Safira mudaria tudo. A volta de Hoenn estaria marcado novamente na história do mundo Pokémon, já que eles seriam os primeiros jogos a não terem mais Masuda no seu cargo, a serem dirigidos pelo novo diretor-geral que assumiria a partir dali em alguns outros jogos também, Shigeru Omori. E com isso já dá pra entender que esse soft reboot que tanto falam em que ocorre após Black and White faz sentido. XY e Horas, a sexta geração, serve sim como um marco de um novo começo, mas não só com essa mudança. Aqui também marca uma nova era de uma outra forma, a Era 3D, onde todos os detalhes são muito mais bem aproveitados e vistos, mas também é onde um novo universo como um todo começa, o Mega Universo. Mas eu já tô me adiantando demais com isso. Vamos falar de tudo sobre esses jogos, da história, gameplay e das mudanças, tanto para melhor quanto para pior. Mas antes de abrir os jogos, vamos fazer a pré-order. Dependendo de onde você mora, as suas opções são limitadas. Existiram algumas lojas que te davam pelúcia dos dois Mega Charizards, embora eles não tenham nada a ver com o jogo, um pôster dos lendários também, um chaveiro de Torchic, além dos melhores, com figures dos dois lendários em suas formas primais. E tinha duas versões dessas figures, uma do Japão e Coreia do Sul, além de uma dos Estados Unidos. Mas, sem dúvida, o prêmio de melhor bônus de pré-order vai para o artbook de Hoenn, com imagens dos concept arts de tudo que aconteceu da criação dos jogos. Mas agora, sem enrolação, vamos diretamente falar sobre os jogos como um todo. Horas como remake é impecável. Quando se fala de refazer uma história adaptada, é o melhor dos jogos até então. A história original é seguida bem igual, desde os detalhes da mudança quando você inicia o jogo, até mesmo os eventos no vulcão, só comentando aqui e ali sobre coisas diferentes que vão importar mais pra frente. Vale lembrar que os jogos anteriores têm 12 anos de atualização para fazer, incluindo um novo tipo, uma divisão entre golpes e Pokémon serem físicos ou special, habilidades novas, e até habilidades que mudaram completamente. Além de que certos Pokémon tiveram suas estatísticas mudadas em XY nessa geração pela primeira vez, e isso é uma coisa que não acontece desde Gold e Silver. Então, muitas coisas já foram mudadas, e essa experiência já seria algo completamente novo desde o começo. O jogo faz uma homenagem aos jogos originais algumas vezes, sendo a mais clara o começo do jogo quando você aparenta estar jogando os jogos originais no fundo do caminhão durante a cena da escolha de nomes e dados do seu treinador. O jogo é repleto de referências e detalhes sobre os originais, mas também faz uma coisa completamente inteligente para servir de conexão e trazer essas mudanças à tona, como eu dizia. Você segue a mesma história dos jogos originais, porém no caminho entre o quinto e o sexto ginásio, algo acontece que muda completamente o rumo da história aqui, se distanciando de como era antigamente, diferenciando o atual do antigo. Assim como você, entre a quinta e a sexta geração de Pokémon como um todo, vê uma mudança enorme no universo de Pokémon, até no nível multiversal, e a gente vai entrar mais nisso mais tarde, entre o quinto e o sexto ginásio desse jogo, você começa a ver as mudanças nele como um todo, que vão fazer parte da história daqui pra frente nesse mega universo. O que acontece é, você é parado por Steven Stone, só que diferentemente dos originais, ao invés dele só comentar algo com você e depois ir embora, vocês são interrompidos por Latios ou Latias, que pedem ajuda a você.
alguém está perturbando a paz da sua outra metade na ilha mais ao sul, e daí ele ou ela te levam lá para ajudar a resolver isso. Um detalhe antes, eu sei que Malville já estava diferente, mas até o momento, até você ter Surf, que você só pega depois do 5º ginásio também, você não tinha muita coisa nova liberada para fazer de diferente lá. Só depois das missões que você ganha depois do Surf, que você começa a liberar novas lojas e umas coisas mais pra frente também, que realmente mudam as coisas na cidade. O importante é que a história aqui é onde começa a divergir do original. Afinal, quem estava perturbando a paz do Light Bros eram o Team Aqua ou o Team Magma. E essa é a primeira batalha sua contra os ADMs Matt ou Courtney. Então você já vê também, quando você entra em batalha, que cada equipe teve um redesign visual para demonstrar essa adaptação ao Mega Universo, já que aqui todos têm seus próprios Megas, incluindo seus líderes, e detalhes nas roupas dele e nos designs dele como um todo, para mostrar sobre isso. Uma diferenciação muito maior entre o design de um time e o outro até, fazendo eles muito mais destacados e diferenciados. Mas, bom, ao ajudar os Pokémon lendários e conseguir o seu Mega Bracelet, você finalmente adentra um universo diferente daqui por completo, podendo então Mega evoluir os seus Pokémon. Essas coisas todas agora mudam, mas o plano das equipes vilões continua a definição de burrice pura. Mas pelo menos nesse universo, eles conseguem dar mais sentido, não que fosse difícil, já que as formas Primals são muito mais fortes e causam um problema muito além do esperado, já que eles são forças conhecidas somente em lenda, faz mais sentido a surpresa dos times vilões pelo tamanho do poder que é diferente e impossível de conter. Coisa que simplesmente acontecia em Ruby e Safira, e você normalmente só conseguia ir lá capturar e resolver o problema. Aqui não é simplesmente um lendário como qualquer outro que acabou saindo de controle, e sim um Pokémon tentando alcançar a sua forma primitiva, crua e que é muito mais fora de controle. Mas ainda assim a burrice dos dois líderes. E quando você resolve esse problema primitivo, é quando o jogo realmente se afunda em diferença. Não só nas coisas básicas, também num dos itens mais marcantes de Pokémon como um todo. Ion Flute é literalmente a melhor coisa sobre o jogo, e que até Pokémon Legends Arceus era a melhor representação de Fly. Ela é uma flauta que te permite invocar Latias ou Latias mega evoluídos para sobrevoar a região inteira, podendo visualizar um mapa em 3D e ver o mundo como ele é verticalmente, além de descer em áreas que você já visitou previamente, como se estivesse usando o próprio HM Fly, deixando o jogo muito mais nostálgico. Você também pode encontrar Ilhas Mirage, uma referência à Ilha da Miragem que existe nos jogos originais, uma ilha que só podia ser encontrada em um dia específico, mas que agora são ilhas aleatórias em volta de Hoenn, onde você pode encontrar Pokémon de outras regiões, além de alguns portais. E o que tem neles? Mais tarde a gente expande. Por enquanto nós vamos focar no fato de que devido às mudanças que ocorreram pelo fim da história com os dois lendários Primals, o mundo está diferente, e Pokémon de outras regiões agora estão em Hoenn. Como o tempo mudou na região, devido ao Kyogre Ground terem acordado, mudanças nos biomas aconteceram, gerando essas migrações. Nunca me fez sentido não ter consequências aos atos dos lendários, já que um trouxe o sol, o outro trouxe a chuva, e isso mudou completamente a biomatização dos lugares. Mas agora nesse jogo tem, e você pode capturar Pokémon novos ao pegar a National Dex com Bird. Até mesmo antes de entrar na liga você pode fazer isso. Inclusive, com ou sem a National Dex, os treinadores daqui pra frente já começam a usar dessas novas espécies. Dentro da Victory Road, a gente vê Musharna, Sigilyph, Sulk, Troll sendo usado por treinadores aqui dentro. E até na própria Elite dos 4, nós vemos Frostless e Dusknoir na primeira disputa que a gente tem contra eles. E isso ajuda o jogo a não ser uma completa feiura, onde membros da liga têm só Pokémon repetidos pela falta de variedade que existia no jogo original, além de deixar eles com as versões evoluídas que vieram em gerações depois, completando seu time. E ao menos o time do Steven nunca foi ruim, e aqui ele ainda é melhorado, já que ele agora tem o Mega Metagross. E passando por ele, logo depois de zerar, você também tem uma batalha extra contra o seu rival, que nesse jogo tem uma importância muito maior. Você e o outro gênero se encontram mais que nos originais, e tem até uma conexão muito maior por causa das situações que vocês dois se encontram ao longo das suas jornadas. Várias vezes durante ela, suas interações nesse remake são bem mais da hora e bem feitas, com muito mais peso. É talvez até uma referência à história do próprio mangá de Hoenn. Isso faz você ao menos se importar bem mais com alguém que previamente era completamente irrelevante. Mas onde a história desse jogo brilha é nas adições depois que você zera o jogo, quando normalmente você tem acesso ao post-game dos jogos.
após zerar a Liga Pokémon. Horas é um dos jogos mais completos no geral, e o seu conteúdo após zerar não podia ser diferente. Então vamos falar do tão aclamado Delta Episode. Esse jogo é o segundo a ter um conteúdo extra completamente novo num remake como um plot próprio diferente do jogo original, com o outro sendo Fire Red Leaf Green. E essa parte do jogo cobre a história do terceiro lendário do trio principal da geração, o lendário Rayquaza, e a história do povo Draconida, já que esse jogo é um remake de Ruby e Safira. Ele acaba ignorando todas as adições que Emerald fizeram à história, então eles resolveram fazer isso de uma forma muito boa. Atenção para spoilers caso você queira jogar por si. Ao descobrirem sobre o meteoroide vindo em direção à Terra, um grupo de cientistas pensam em forma de impedir a colisão dele com o planeta, de jogá-lo através de um portal multidimensional para um outro universo. Mas Zinnia, uma Draconida, não quer colocar em risco esse outro universo que pode não ter a capacidade de destruí-lo assim como o seu, e que poderia acabar morrendo por causa disso. Então ela pretende destruí-lo manualmente nesse universo aqui mesmo, referenciando mais uma vez e colocando de vez a questão do multiverso como um fato no multiverso Pokémon. Com isso, ela vai acordar a Rayquaza, e você, ao segui-la até o Sky Pillar, dá de cara com o guardião do Pilar dos Céus, Wallace, dando a ele uma importância muito maior. Você aqui é enfrentado por ele para saber se você é digno para entrar no Pilar. É uma outra referência, já que ele agora usa o time de campeão do Pokémon Emerald nessa batalha. Uma referência já que você está jogando o episódio Emerald. E ao passar por ele, você encontra Rayquaza e Zinnia. Você, como escolhido, vai com ele até o espaço destruir o meteoro, você mesmo. Ok, para quem eu contei essa história toda resumida, para mencionar que essa é a primeira vez que temos um real evento para um Pokémon mítico, já que ao ir enfrentar o meteoro, você descobre que ele é na verdade Deoxys, e você pode capturá-lo. Pela primeira vez, um mítico fora de evento pode ser batalhado e capturado, já que normalmente os míticos só podem ser ganhos via evento sem nenhuma história. Inclusive, vale mencionar mais uma referência, já que a cutscene dele aparecendo referencia ao evento original dos jogos de Game Boy, onde a pedra se move exatamente na mesma direção que você precisava movê-la na Ilha do Nascimento. Isso é um dos momentos mais marcantes e importantes do jogo. Você ter acesso a coisa previamente inacessível é uma das coisas que marcou essa geração. Afinal, foi a primeira que finalmente tirou todas as travas regionais. Então, que forma melhor de comemorar essa liberdade regional do que fazendo o primeiro evento eternamente público para todos ao mesmo tempo, já que também essa foi a primeira geração que lançou jogos simultaneamente no mundo todo. Mas nem só de história vivem os jogos. Gameplay é uma parte importante, e nisso esses jogos se superam. Só do aproveitamento do analógico, esse jogo já superou minhas expectativas. Mas o que esse jogo inova muito bem é na forma de utilizar a segunda tela. Como Ruby e Safira foram feitos no Game Boy, uma tela é o suficiente para contar tudo que esse jogo tinha a oferecer. Então, a forma de utilização da segunda tela aqui é algo completamente novo e que foi feito através de Pokénev Plus. Isso é uma das features que está no jogo desde o começo e que mais te ajuda durante a sua gameplay. Como ela adiciona muito, é impossível falar algo de ruim. Mas, começando pelo básico. Ela é dividida entre 4 aplicativos. Vamos falar individualmente de cada um. Primeiro, o mapa, onde você pode ver um mapa da região com ícones importantes, te avisando de berries prontas para você colher, treinadores que querem uma revanche e até bases secretas de amigos seus, facilitando você voltar a lugares e deixando a gameplay muito mais bonita e fácil de navegar, já que você sabe aonde tem o que. O BuzzNav é onde você vê a TV, dando notícias do que está acontecendo no mundo Pokémon como um todo. No caso, a maior parte são as notícias acompanhando a jornada de uma certa pessoa que está ganhando todos os ginásios e fazendo de tudo para salvar o mundo. A forma como a TV te acompanha e fala dos acontecimentos deixa o mundo bem mais vivo. Não é só uma criança fazendo algo e acabou. O mundo reage a tudo que você faz. O mundo tá vivo. E você não precisa ir falar com uma televisão aleatória para saber disso. Ela chega até você. E por esse BuzzNav é onde você também recebe coisas dos seus amigos. No caso, recebe notícias sobre a gameplay deles via Street Pass do 3DS, como se fosse uma TV multidimensional. E é mais uma vez falando do multiverso. Também tem o PlayNav, onde você pode usar os mesmos aplicativos de XY. Pokémon Nami, onde você pode cuidar dos seus Pokémon. Super Training, onde você pode treinar os seus Pokémon. Além do tão amado e aclamado PSS, o melhor sistema de contato para essas batalhas e trocas que já foi feito na história de Pokémon. Todas essas coisas aqui sendo facilitadores de online play.
todos os aplicativos que te facilitam vários aspectos envolvendo jogar Pokémon competitivamente. E só um detalhe sobre isso, o jogo também te dá a opção de batalhar em horda, onde facilita ainda mais isso de treinamento competitivo. Essas batalhas em horda são só batalhas contra 5 Pokémon de uma vez só, já que derrotando 5 Pokémon ao mesmo tempo te dá mais EVs, deixando ainda mais fácil esse treinamento para competitivo que mencionamos. E por último, o último aplicativo, mas não menos importante, o DexNav, o aplicativo que mostra, enquanto em qualquer rota, quais Pokémon tem ali, mostrando o sprite dos que já estão capturados e uma silhueta dos que não. E que, com a função de procura, facilita capturar um bom. Ao capturar vários Pokémon da mesma espécie, você começa a encontrar versões melhores, com IVs melhores, e até mesmo Egg Moves, que são golpes que ele normalmente não aprende, e até aumentando a chance deles virem Shiny. Mais importante para os viciados em completar a Dex é que ele também te mostra o seu progresso como um todo naquela rota, com uma coroinha mostrando se você já capturou todos os Pokémon dali ou se ainda falta algum. Esse progresso de captura que você vai com certeza precisar manter um olho, já que toda geração até então precisava ter uma forma de capturar todos os Pokémon que existiam na história de Pokémon como um todo. Então quer dizer que entre XY e horas, eles precisavam ter todos os Pokémon, até Kalos, disponíveis para captura para completar a National Dex. Então toda a rota basicamente tinha Pokémon novo. Eu nunca fui muito de completar a Dex, mas eu só tenho a imaginar o trabalho que isso daria. Ainda mais com os iniciais. Que a forma que esses jogos fizeram é bem inteligente, porque no fim ele te facilita demais. No começo do jogo, como todo jogo de Pokémon, você tem a cena onde você escolhe o seu inicial, e aqui ela não acontece só uma vez. Toda vez que você derrota a liga, você tem uma repetição irônica da cena inicial do jogo, onde o Burt é perseguido por alguns Pokémon ou alguém, e você escolhe o inicial na bolsa dele, e é assim que você consegue todos os outros iniciais. Tem várias cenas assim, uma para cada um dos trios que já tem antes dessa geração, e nessa parte tiveram algumas das cenas mais engraçadas de todos os jogos. Mas é assim que você acaba tendo acesso a todos os iniciais de outras gerações, facilitando o seu progresso. Mas ainda aproveitando os momentos de felicidade, o jogo também te permite ter as 2 bikes depois de completar uma das side quests. Eu só queria comentar isso de bom antes de ir do engraçado e feliz pro o menos utilizado. Contests de Secret Bases estão de volta? Eu também não, mas ambos foram renomeados com espetacular e super no nome. Mas consistem de fazer a mesma coisa. As Secret Bases agora são online de verdade, onde você pode escanear o código QR de um outro player a qualquer momento e visitar a base deles. E é onde você pode encontrar um puzzle quase como um ginásio que cada um pode fazer dentro da sua própria Secret Base. Inclusive, também por aqui você encontra Junichi Masuda e Shigeru Omori, e as bases que eles fizeram. Além de ter muito mais opção de item agora para customizar o local, tornando cada base bem diferente, e que por isso as super promoções de itens que acontecem no shopping de Lilycove agora são muito mais interessantes, onde lá agora se vende itens de base diferentes com uma variedade muito maior. Já os contests, em base eles não mudaram muito. Você usa golpes para ganhar pontos e ver quem faz a apresentação mais do balacobaco. Porém você também ganha um golpe especial conforme você vai enchendo uma barrinha, uma coisa nova daqui. E quando completa, você pode usar um golpe especial dependendo do tipo do seu golpe, o que me lembra demais Z-Moves. Geralmente Pokémon cria coisas numa geração para usar mais na próxima. Então fica aí essa comparação para pensar sobre se esse foi provavelmente o precursor dos Z-Moves ou não. Antes de sair do contest, vamos falar sobre uma última coisa. Você também tem o Pikachu Cosplayer, que é genial. É basicamente um Pokémon que faz cosplay e ganha golpes diferentes, além de uma outra pequena mudança. Você agora não tem mais o minigame de fundir frutas e fazer Pokéblocks. Para fazer eles aqui agora é mais fácil e também bem mais prático, já que você quer mais gente fazendo contest. Para isso também não existe mais a limitação de quanto você pode melhorar cada estatística de cada contest. Antigamente você maximizava um Pokémon em uma estatística de competição e tudo mais, você era limitado. Agora você pode colocar ele em várias categorias, facilitando você poder ganhar o Master Rank de contest com um único Pokémon em todas as categorias. O que importa agora é que zerar todos os contests com um Pokémon único deixa ele com a animação especial própria quando ele entra em batalha. Basicamente um bônus como se fosse uma animação de Shiny. Você vai começar a ser reconhecido também por toda a região conforme você ganha mais desses contests. Mais uma vez, adicionando a esse mundo essa conexão entre tudo, mostrando via DexNav e deixando ele como um todo mais vivo. Mas falando em remover coisas, Horas remove 2 coisas dos jogos originais.
O Game Corner, que já era de se esperar, já que do lançamento original para a data desse remake, foi criada uma lei na Europa que só permite ter jogos de azar em jogos mais 18. E Pokémon simplesmente não ia dizer que é mais 18 só para ter um minigame que só 3 pessoas jogam. Mas não só ele. A Safari Zone também foi removido, e provavelmente para evitar cenas como achar um Shiny e ele fugir. Mas de qualquer forma, o conceito de Safari Zone já tinha sido abandonado na geração anterior mesmo, então é entendível que aqui ele não tenha voltado. Mas vamos comentar dessas mudanças na região, já que essas em si não foram as únicas. Em Dilford, Steven não tá só olhando para uma parede sem graça, ele tá olhando um painel antigo que fala sobre a história principal do jogo, servindo para contextualizar o que está por vir. Em Mauville, a cidade inteira ela não existe. Ela virou um shopping gigante que é levemente assustador. Watson diz que modelou o shopping inspirado em Lumiose, o outro jogo dessa mesma geração, e por isso tem um ícone representando a Torre Eiffel do mundo Pokémon no meio de tudo. E dá pra perceber, a quantidade de coisas que nessa cidade tem agora é assustador. Várias sidequests pra fazer, incluindo uma onde um grupo de pessoas se funde pra criar um Mr. Bonding. Alguns lugares também foram alterados para aproveitar que agora você pode ver as coisas em 3D, principalmente em ginásios. Rustboro, Dilford, Fortree e Moss Deep são os mais diferentes, aproveitando o visual que o 3D pode mostrar. Mas não só. Também Mirror Falls, Mount Pyre, Mount Chimney e Lily Cove Museum têm uma diferenciação maior. Até mesmo as partes onde você usa Dive na região, que inclusive agora também tem treinadores. A nova Mauville agora é Sea Mauville, Moss Deep Space Center e a base secreta do time inimigo, que estão muito mais da hora. Saltópolis tem até uma árvore que foi plantada por AZ, mais uma conexão com a região de Kalos, e a Caverna da Origem, que agora tem uma área muito mais da hora para cena com o lendário. Além da Victory Road, que está bem mais parecida com a de Unova, as áreas dos membros da Elite dos 4 também ficaram bem mais temáticas. O Sky Pillar, inclusive, está muito mais bonito e interessante. É bem mais temático com tudo que acontece de novo nessa nova história. Até a sua música em si foi mudada, para um remix da música da cutscene de Pokémon Emerald adaptada para essa área. E falando em lendário, uma outra área que foi mudada é o Scorched Slab, que agora contém até um segredo. Primeiro, vale mencionar que o Pokémon Hoopa, um dos Pokémon dessa geração de jogos, tem poderes multiversais e interdimensionais, uma palavra que a gente repetiu bastante aqui. Então, ele como um bom Djinn, capturou todos os seres mais poderosos do universo e os trouxe para Hoenn. Pra quê? Gameplay. Mas também dentro da história faz sentido, já que Djinn, no que o Hoopa é baseado, são seres que gostam de causar problemas e pregar peças. A gente aqui no ocidente conhece eles como gênios da lâmpada, aqueles que gostam de enganar as pessoas com 3 desejos, fazendo coisas mirabolantes para no final não ajudar. Mais sobre o Hoopa nesse vídeo aqui em cima. Mas ele quem trouxe alguns lendários consigo: Ho-Oh Lugia, Heatran, Cresselia, Enterraco Suicune, Viridian Cobalion Terrakion, Uximesprit Azelf, Reshiram, Zekrom e Kieran. Ok, nenhum deles é realmente dos mais poderosos lendários e importantes, mas não deixa de ser engraçado. Mas também tem outros lendários que já estão aqui naturalmente. Os 3 Regis se encontram no mesmo lugar de antes, já que aqui é a região original deles. E como referência a Sinnoh, que é a região mais fria do Japão, para conseguir o Regigigas, você vai na caverna do mais frio entre eles, usando um dos itens frios, com atenção ao mais frio colocando o nickname no Regice para capturá-lo. Já Dialga, Palkia e Giratina, você encontra eles por uma fenda espacial, já que eles representam coisas únicas e importantes para cada universo. Todo o universo tem um deles. Nenhum Djinn conseguiria trazê-los até aqui contra a sua vontade. Além do trio Firion, que você encontra em cima da cidade de Fortree, a Cidade do Vento. E como essa região de clima, é nada mais justo que eles estarem aqui naturalmente, já que dentro do universo Pokémon, eles provavelmente são originários dessa região, eles provavelmente nasceram daqui. Mas, de vagos à parte, o jogo também conta com um rematch contra algumas pessoas, May, Wally, a Liga Pokémon como um todo, onde todos eles agora têm o poder da Mega Evolução, além de novos Pokémon diferentes, tornando as batalhas mais difíceis e interessantes. E já que a gente tá falando de dificuldade, vamos mencionar o Cooperage na sala. A Batalha da Fronteira. Pra ser sincero, eu não entendo porque isso é um tópico de debate. Isso é um remake de Ruby e Safira e não de Emerald. Assim, eu também queria a Batalha da Fronteira. Eu ainda tenho um sonho de que eles lancem um jogo separado pra Batalha da Fronteira de Hoenn, Sinnoh, algum dia no estilo de Pokémon Stadium, mas eu não sou louco de achar que um remake que não é de Emerald teria uma área especial exclusiva do Pokémon Emerald. Querer não tem a ver com poder e fazer sentido. Esses jogos são uma coisa completamente separada de Emerald
E depois de ver tantas mudanças, eu diria que eles são completamente diferentes dos originais Ruby e Safira também. Acaba que cada versão em si dos jogos de Hoenn são um mundo completamente único e diferente. Cada um deles, cada história, cada caminho, cada necessidade é completamente diferente um do outro. E dá pra sentir isso enquanto você joga. Você pode ter saudade e nostalgia de cada um deles por motivos completamente diferentes. E Pokémon é sobre isso, uma experiência única a cada pessoa, mas que também é única a cada jogo e história contada. Mas a maior tristeza é a ausência das cartinhas. #BringBackMail. Vale mencionar que até hoje os jogos venderam pouco mais de 14 milhões de cópias, sendo o 10º jogo mais vendido da história de Pokémon. Então, resumidamente, quais são os pontos positivos e negativos para mim? No lado negativo, o jogo é diferente. Mas calma, pra mim, Horas é uma evolução de Ruby e Safira. Mas quando a gente fala de remakes, para algumas pessoas, essa diferenciação do original pode ser algo negativo. Esse foi um dos principais motivos ao qual as pessoas reclamaram do remake no Japão. E tem que lembrar que a Game Freak é uma empresa japonesa e o importante para eles principalmente é o mercado de lá. Além de que o jogo é linear. E eu tô falando isso porque os jogos originais não eram assim. Você aqui não pode falar com Steven e seguir para Slateport, onde você podia simplesmente ignorar o Brawly. Você não pode completamente pular o ginásio da Winona, você é obrigado a passar lá primeiro. Ao sair do ginásio da Flannery, o jogo te chama para ir diretamente para Petalburg, sem nem mencionar o deserto que você agora poderia explorar, já que só agora você recebe os óculos para isso. O jogo tá diferente e isso é algo que pode fazer a diferença. Além de também a facilidade. Como você recebe o Mega Bracelet e um lendário na metade do jogo, o jogo ele não se adapta tanto a essa mudança. O seu time fica levemente overleveled e bem mais overpowered em comparação a como era antigamente, e ele não faz nada para se adaptar a isso. Claro, você pode não usar um lendário, mas como é algo dado a você, a sua reação automática é usar, até porque é algo novo e diferente, mesmo levando em consideração que eles estão ali por causa da Ion Flute e da história do jogo. É meio estranho. Mas do lado positivo, o jogo tem uma história diferente, o que se você jogou os originais e sabe ler inglês, vai perceber que é algo positivo. As mudanças temáticas e lógicas tornam o jogo algo completamente aproveitável, e mesmo que idiota, o próprio diálogo deixa o jogo muito mais engraçado. Ele traz consigo uma conexão direta com o terceiro jogo dos originais, o Emerald, com o Delta Episode, fazendo referência a ele, não ignorando ele completamente, além de que também inova completamente com o final dessa história, que nem a gente mencionou. Esse jogo também tem uma enorme importância para o plano geral do multiverso Pokémon como um todo. A existência do Locker aqui, junto da história que acontece na mesma ilha onde você encontra ele, eu diria que coloca os eventos de Horas bem no meio de Black and White e Black and White 2, cronologicamente, além de que a confirmação do multiverso pela Zinnia e pela existência do Rupa por si só, fazem desses jogos um marco importantíssimo pra gente, como a gente vê o mundo Pokémon como um todo e como ele funciona daqui pra frente. No final do jogo, existem várias conversas sobre o próprio jogo, mas em especial, uma conversa entre Zinnia e a sua avó se destacam como uma das coisas mais importantes de jogo Omega Ruby e Alpha Safira como um todo, onde a Zinnia comenta de ter finalmente acabado tudo. Todas as suas ações, todo o peso das suas escolhas, os fardos que carregava, todos se foram. Todo o seu trabalho foi para resolver esse problema que acabou junto ao Delta Episode. E a sua avó tenta reconfortá-la. Conversa com ela, a dizendo: deixe o seu fardo ir. Para tudo deve haver um fim e que só assim pode haver um novo começo. É uma verdade factual que todas as coisas nesse mundo devem aceitar. A mudança. Nós, como um povo ancião, sabemos disso da nossa história e que chegou a hora de dar caminho a uma nova vida, como palavras direcionadas a alguém, do novo àquele que cuidou dos problemas até então e que agora já é mais velho. Essa conversa é atribuída demais aos diretores, uma mensagem talvez de Omori a Masuda, do novo assumindo o lugar do mais velho.